aí, vamos falar mal do poliéster? Eu sei que você não gosta. Ou se você tem outra opinião, fica nesse vídeo pra gente conversar mais. Eu sou Joy Alano e amo falar sobre moda. E se você também gosta, temos algo em comum, então fique por aqui. Seja bem-vindo. Gente, eu ouço muitas pessoas falando muito mal do poliéster. Mas eu tô aqui para contextualizar um pouco, porque se você me segue na rede vizinha, você já me ouviu defendendo este vilão. Você já me ouviu falando do poliéster de uma outra forma. E inclusive apontando esse meu dedinho aqui para quem simplesmente espalha informação sem fundamento. Bom, eu trabalho com moda há 20 anos, você tá careca de saber, eu sempre repito isso. E durante toda a minha carreira, eu fui criadora. Eu criei peças, criei malhas e tecidos. Então, a minha relação com as fibras, seja naturais, artificiais ou sintéticas, é muito antiga. E eu quero te contar uma historinha. Senta aí, pega a pipoca e vamos voltar um pouquinho na moda. Vou te levar para 2011, esse momento da moda, onde os festivais como Glastonbury e Coachella bombavam, a gente ficava olhando toda aquela efervescência fashion, e nessa época as mulheres que eu gostava, que eu olhava, eram Sienna Miller, Sofia Coppola, Alexa Chung. Lindas, lindas. Tínhamos na moda a cintura baixíssima, calça skinny super colada, o recorte peplum, color blocking, quem lembra? Essas eram algumas das tendências dessa época. E 2011 também viu aparecer na passarela uma estamparia muito nova. Não em termos de elementos visuais, gráficos, enfim, mas de técnicas. Nessa época, nós que criávamos no Brasil, em vários lugares do mundo, a gente esperava acontecer os desfiles do hemisfério norte para daí trazer a tendência para cá. Gente, era outro ritmo, tá? Nós nessa época realmente tinham muitas tendências blocadas, diferente de como a moda é hoje. Em 2011, Stella McCartney fez uma coleção belíssima, onde lá para o final do desfile da passarela, apareceram vestidos e peças com estampas de limões e laranjas e folhagem muito realista. Uma estampa lindíssima. Também nessa mesma época, a gente viu Riccardo Tisci à frente da Givenchy. Para mim, a melhor época da Givenchy, disparado. Ele fez a coleção famosa, vocês vão lembrar, com Rottweiler estampado. Gente, aquilo foi uma parada muito louca, porque trouxe um rock and roll pra moda, um preto interessante, enfim. Ele não parou no Rottweiler, né, na estampa do Rottweiler, que assim, vestiu todo mundo da época. E também, nessa mesma época, quem arrasava muito era a Phoebe Philo à frente da Celine, chiqueterrésima também, chiquiticíssima. Gente, isso tudo aconteceu ali, o Ready to Wear 2011, o Resort 2012, Fall 2011... foi aquele balaio ali, coisa de 1 ano e meio. A moda foi inundada por uma estamparia localizada que era muito difícil de reproduzir. Calma que eu já vou falar sobre isso. Phoebe Philo fez também, nessa mesma época, uma estamparia bem de lenço gráfica, localizada na frente das peças. Então era tipo uma calça pantalona com uma camisa, tudo oversize, tudo grande, bonito, com essas estampas de lenço. Inclusive, o meu ídolo dessa época, até hoje, na verdade, musicalmente, Kanye West, usou numa premiação do CFDA uma camisa da Celine, de cool que ele era, sempre à frente do tempo, né? Gente, naquela época, tá? Hoje o babado tá, né, tenso. Muito bem, nós aqui no Brasil piramos o cabeção. Caraca, aquela estamparia toda nova, era uma coisa, gente, que a gente não... Eu lembro da efervescência, da gente falando, discutindo a moda e todo mundo achando aquilo lindo, a Zara enlouquecida pra copiar tudo, né? Mas e daí, a gente esbarrou com um problema técnico muito grande. Era uma estamparia, como vocês podem ver, muito colorida, frontais, que são estampas que pegam a peça inteira. Era uma espécie de serigrafia. Lá em 2011, a técnica de estamparia digital, que hoje está em todas as lojas, em magazines, muito popularizada, thanks God, era caricíssimo. E as máquinas italianas, que foram as primeiras a serem criadas, nessa época ainda a tecnologia têxtil estava muito na mão da Itália, não tanto da China, era muito caro. Algumas empresas do Sul já tinham esse maquinário de estamparia digital que possibilitava fazer qualquer tipo de impressão na roupa, mas era muito caro. Serigrafia, que é a estampa de quadro, se você tá com dúvida dessas técnicas e tá viajando no que eu tô falando, você volta e assiste a minha websérie No Fio da Moda, tá?
Lá tem vários episódios onde eu explico cada uma dessas técnicas. Mas vamos lá. Serigrafia, que é a estampa de quadro, cara, a gente precisaria, assim, mesmo para uma quadricromia, muitas telas e fica chapado, fica duro. Porque é tinta em cima de tinta, não dava para fazer. Muito bem. Qual outra saída? Estampa sublimática, que é também uma impressão, mas é mais barata. Só que a estampa sublimática só faz sobre que base? Só sobre poliéster. É uma técnica muito mais barata que a estamparia digital e se torna ainda mais barata porque ela vai sobre a fibra, que é mais barata também, o poliéster. Pensa num povo doido, os estilistas, que de jeito nenhum, como assim, onde já se viu usar poliéster? Nem pensar, uma malha de poliéster com elastano, nunca pensei. Era de verdade um apocalipse. O que aconteceu? Agora que entra a minha relação com tudo isso. Em 2012, fui para Nova York fazer pesquisa de moda e eu fui direto na Bergdorf Goodman, direto no corner da Givenchy, porque eu precisava ver de perto aquelas roupas, eu precisava pegar na minha mão aquilo. E já tinha saído da passarela, realmente já estava na loja. Pego a peça t-shirt com a estampa do Rottweiler. Eis que eu vou na etiqueta de composição e adivinha quem estava lá, gente? Bota aí nos comentários pra mim, por favor. Quem chuta? Vai, escreve. Poliéster. Eu tirei foto daquilo, na época a gente não usava celular para fazer pesquisa, era máquina Canon, quem lembra também, depois chegava, descarregava tudo no computador, era uma trabalheira do cão. Cheguei no Brasil, falei, gente, não é possível, Givenchy tá com poliéster na coleção. E daí eu comecei a olhar em outras araras e vendo em várias araras o poliéster em percentuais ou até mesmo uma composição inteira no produto. Voltei pro Brasil, catei meu telefone. Vou parar esse vídeo agora para falar o seguinte, você já gostou? Eu tenho que pedir, se inscreve no canal, tá? Porque vai ter sempre vídeo novo, então parei para dar essa emoção. Tempinho, ativa sininho, faz isso tudo, comenta, curte, deixa like. Vamos continuar então. Voltei no Brasil, peguei o telefone, falei com todos os coleguinhas, representantes, falei, quero vocês aqui para ver tudo que vocês têm em poliéster. Na época, juro para vocês que eu fugia dessa fibra, eu tinha muito preconceito real. Chegaram os representantes com um mar de coisas já para me mostrar, um monte de tecidos com mistura, um monte de tecidos de poliéster muito interessantes. E eu tô falando, gente, de mais de 10 anos atrás. Hoje, vocês não podem imaginar a tecnologia aplicada nesse fio. É muita ignorância e falta de conhecimento quem simplesmente aponta o dedo. Quando o estilista começa a criar, ele antes de poder fazer com que a ideia dele voe como borboletas, ele tem um preço, ele recebe um mix de produto e no lado tem o preço que tem que custar a peça. A vida do estilista começa com matemática, gente. É essa triste realidade. Então tem uma conta para fechar. Logo, a gente precisa sempre adaptar tudo, desde a matéria-prima, a costura, modelagem, encaixe dos moldes para ter um bom aproveitamento, para chegar naquele preço lá. Bom, vou voltar para a história dos representantes. Recebi os representantes, vi todas as bases que estavam em desenvolvimento nessa época e fui escolhendo. Tem uma grande frase que eu aprendi na minha vida que é: ou a gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz, né? Então sejamos inteligentes e a gente tem que escolher ser feliz. E daí, de lá pra cá, a gente começou a colocar... Gente, não tô falando que eu mudei o Brasil não, tá? Tô falando que eu apliquei aqui no meu trabalho em Santa Catarina nessa época, nas marcas que eu trabalhei. A gente começou a usar o poliéster em muitos momentos para trazer essa tendência da estamparia localizada, dos lenços, quando a gente não podia fazer o digital, que era muito caro. Qual é a leitura que eu tenho desde essa época para cá? Que o poliéster, ele tornou possível, viável e democratizou tendências que, se não fosse por ele, por essa técnica, a gente não conseguiria fazer. Vocês conseguem entender isso? Então o poliéster, ele democratiza a moda. Ele torna possível que a conta feche no final. Então ele entra estrategicamente hoje em muitas composições, em muitas marcas, para trazer estabilidade, para trazer um preço diferente, para segurar a cor, muitos motivos. Bom, essa história toda que eu trouxe para vocês é para contextualizar o porquê eu muitas vezes defendo o poliéster e eu aponto sim o meu dedo para pessoas que fazem aqui, que distribuem um conteúdo infundado, que não tem nenhum tipo de amarração com a realidade de quem cria, de quem produz e de quem vende. É isso, logo mais voltarei com outro vídeo falando sobre assuntos aleatórios relacionados à moda e você é muito bem-vinda para deixar os seus comentários e compartilhar com todo mundo também. Um beijo grande, enjoy!